Bom dia para todos. No nome do virtuoso Filho do Deus vivo, Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos fechar nossos olhos e falar com Deus. Maravilhoso Deus e todo-poderoso Pai, o teu servo, Mombrana, uma certa vez usou a expressão de que qualquer homem pode abrir a tua palavra, mas somente o Senhor é que pode dar vida, vivificar a palavra, fazer com que ela se torne eficaz, penetrante em nossos corações. As necessidades são diversas. Há aqueles precisando de serem exortados. Há outros precisando ser consolados. Pai, nós queremos ser ajudados. A tua voz é aprazível. A tua voz nos faz bem. Seja nos consolando ou seja nos corrigindo. É a voz do nosso Pai. É aquela voz que sempre nos faz bem. A nossa posição é a de Samuel. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Pai, apesar de muitos anos no exercício do ministério, o Senhor sabe, nenhum pregador genuíno se acostuma com este momento. É um momento tremendo, é um momento de grande responsabilidade. Esse povo crê, se assegura entre a vida e a morte, naquilo que ouve. Pai, me toma, Senhor. Me use para falar com este povo, com esta igreja, para que as almas sejam edificadas. O Senhor pode nesta manhã ensinar, o Senhor pode nesta manhã curar, o Senhor pode batizar com o Espírito Santo, o Senhor pode fazer grandes coisas no nosso meio, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, Senhor. Eu desejo ler a palavra do Senhor, como já foi anunciado, no livro de Gênesis, no capítulo 3, nós vamos ler do versículo 22 ao 24. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. A igreja pode se assentar. Mombrana, nosso profeta, afirmou que o homem foi a obra-prima de Deus. Foi a criação máxima de Deus. Há aqueles que chegam ao absurdo de afirmar que o homem é um produto da evolução.
quando na verdade o homem é um produto da criação. Deus disse em Isaías capítulo 45, no versículo 12: eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e os seus exércitos, e dei as minhas ordens. Agora, isto é fundamental. O homem veio à sua existência plena. O homem passou a existir em um todo, através de 3 etapas. Na primeira etapa, Deus fez o homem espírito. Se vocês quiserem anotar, a mensagem do irmão Brana, almas encarceradas hoje. Ele afirma no parágrafo 15 e também parte do 16. Porém, desde o princípio, Deus já conhecia como seria o homem. Ele criou a terra e sobre ela criou toda a classe de animais, desde o menor até o maior. O animal mais importante que ele criou foi o homem. Quando o homem primeiramente foi criado, ele era um homem espírito e foi a imagem de Deus, porque Deus é espírito. Sendo um ser espiritual, não havia quem lavrasse a terra. Portanto, Deus formou ao homem do pó da terra. Afirmação do profeta. Então, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no início Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Agora, Deus é o quê? Jesus disse em São João capítulo 4, versículo 24, que Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São Paulo disse também na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17: ora, o Senhor é espírito. Onde há o espírito do Senhor, ali há liberdade. Então Deus primeiramente fez o homem espírito. Agora, um espírito não tem carne, não tem sangue, não tem ossos, conforme São Lucas capítulo 24, versículo 39. O Senhor Jesus, após a sua ressurreição, chegou a dizer aos seus discípulos: apalpai-me e vede que sou eu mesmo. Um espírito não tem carne, nem ossos, como vede que eu tenho. Então o espírito não podia lavrar a terra. Aí Deus partiu para a segunda etapa, que é Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7. E formou Deus o homem do pó da terra. Essa formação, vamos dizer, é um invólucro, é a cobertura, é o corpo que Deus formou do pó da terra. E no mesmo versículo,
nós encontramos a outra etapa. E soprou em suas narinas, e o homem foi feito alma vivente. Nós temos aprendido que o homem não consiste só de uma coisa. Fazendo uma rude ilustração, seria como o ovo. O ovo, ele é composto da casca, da clara e da gema. O homem se compõe de corpo, espírito e alma. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é fácil apresentar um estudo claro, separando o espírito da alma. Até porque, às vezes a Bíblia usa a palavra espírito se referindo à alma, a palavra alma se referindo ao espírito. É como o irmão Branham dizer que a noiva não é a igreja. Em uma análise assim meticulosa, ele diz assim: a noiva sai da igreja. Como Israel saiu do Egito, uma nação de dentro de uma nação, então a igreja noiva sai da igreja organizacional, da igreja denominacional. Ele diz também que a igreja passa pela tribulação, a noiva não. Buscando tipo no Velho Testamento, Noé passou pela tribulação. Noé precisou de arca para se salvar. Enoque não precisou de arca, subiu antes do dilúvio. Então ele apanha Noé como um tipo daqueles que se salvarão. Na verdade, eles entram salvos na tribulação, porque depois do rapto da noiva, nenhum gentil será salvo mais. Afirmação do profeta. Agora, essas virgens nécias, elas entram salvas na tribulação. Não é que lá na tribulação elas vão ouvir o evangelho e se converter. Quando sucedeu o rapto, elas já estarão na condição de crentes, de virgens, apenas lhes faltando o azeite, o espírito, que é imprescindível para que haja arrebatamento. Sem o espírito não há vivificação dos corpos. Falando em relação ao rapto, Romanos 8, versículo 11. Se o espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Cristo habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu espírito que em vós habita. Então, essas virgens nécias morrerão na grande tribulação, pelo nome do Senhor Jesus. Elas aparecem em Apocalipse 7, a partir do versículo 9. E no versículo 14, o ancião diz para João: esses são os que vieram de grande tribulação. Indiscutivelmente, não é a noiva, porque a noiva não vem ou não passa pela grande tribulação.
ela pode passar por tribulações, conforme já ouvimos na sexta-feira. Inclusive passamos por muitas tribulações. Atos capítulo 14, versículo 22. É através de muitas tribulações que nos importa entrar no reino dos céus. Mas pela grande tribulação não. Nós subiremos antes. Agora, nós temos aprendido, através da mensagem do profeta, o irmão Branham, é claro, ele chega a apanhar Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ali Paulo chega a falar na divisão da alma e do espírito, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que a espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Quando Deus estabeleceu o homem no jardim do Éden, se o homem comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente. Ele teria imortalidade corpórea. Ele não morreria. Porque lá no jardim, dentre as muitas árvores, a Bíblia fala em duas árvores simbólicas: a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da vida não era um pessegueiro, um limoeiro, uma macieira, uma laranjeira. As escrituras sagradas são claras em nos mostrar que só há uma fonte de vida eterna, que a vida eterna está em Jesus Cristo. São João capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ainda São João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ainda São João capítulo 5, versículo 40. E não quereis vir a mim para terdes vida. Primeira carta de João capítulo 1, do versículo 1 ao 2. O que era desde o princípio, o que temos ouvido e visto, as nossas mãos tocaram da palavra da vida, porque a vida eterna estava com o Pai e nos foi manifestada. João estava se referindo a Jesus. Também em sua primeira carta, capítulo 5, versículos 11 e 12, está escrito assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida, e a vida está em seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho, não tem a vida. Então, não hesitamos em dizer que a árvore da vida, ali no jardim do Éden, era uma pessoa. A árvore da vida é uma expressão simbólica. A árvore da vida é o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia muitas vezes usa linguagem figurada, uma coisa para representar outra, sem dúvida. Por exemplo, em São Mateus, no capítulo 3, no versículo 10,
João Batista disse assim: eis que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada no fogo. É claro que João não estava falando de árvore natural. A árvore que ele se referia é pessoa, fruto, a obra. O machado é o julgamento. Então é uma expressão figurada. No livro de Números, capítulo 24, versículo 6, quando Balaão descrevia Israel, Balaão disse que Israel era como árvore de sândalo que o Senhor plantou. No livro dos Salmos, capítulo 1, se referindo ao justo, o salmista diz: ele será como árvore plantada junto aos ribeiros das águas. Portanto, árvore na Bíblia se refere pessoa. Pessoa. O Senhor Jesus às vezes falava linguagem figurada. Em São João 15 ele disse: eu sou a videira verdadeira. É claro que ele não é uma videira literalmente. Correto? Então a árvore da vida ali no jardim do Éden era uma pessoa, o Senhor Jesus. Jesus falando acerca de Israel, ele apanhou uma árvore, ele apanhou a figueira. Mateus 24, versículo 32. Olhai para a figueira, quando seus ramos se tornarem tenros, quando ela brotar, seus ramos se tornarem tenros, é sinal do verão. O que ele quis dizer com isto? Ele quis dizer o seguinte: olhai para Israel, a figueira. Quando Israel se reorganizar politicamente, se tornar um estado independente, é sinal da minha volta. Isso aconteceu em 1948. Você me pergunta, mas o que tem a ver esse acontecimento político, reorganização do Estado judeu, com a segunda vinda? É um acontecimento espiritual também. Porque Deus, diz o irmão Brana, não trata com os judeus fora de sua terra. Então, a presença de Israel em sua terra, inclusive lá no Muro das Lamentações, chegando a deixar aquelas pedras lisas de tanto passar as mãos, chorando pelo Messias, isso quer dizer que o Messias vai se revelar a eles. Só que para o Messias se revelar a eles, Deus não trata com dois povos ao mesmo tempo, judeus e gentios. É claro que durante as 7 eras da igreja, Deus pode salvar judeus pela eleição da graça. Pelo prisma individual, Deus salva judeus. Mas como nação, não. Como nação, Deus está parado com os judeus. E continuará parado até que a plenitude dos gentios entre. Ela se finalizará com o arrebatamento da noiva. Romanos 11, versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não presumais de vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E vocês sabem o que Deus chegou a dizer acerca disso aí? Que plantaria Israel em sua terra. Amós capítulo 9, versículo 15. Eu os plantarei em sua terra, não mais serão arrancados, diz o Senhor. Por isso vocês veem que debalde tem sido os esforços, inútil tem sido os esforços dos magnatas do petróleo, os árabes, em despatriar Israel. Israel não está precisando
entregar o que ele já conquistou. Israel está precisando de conquistar mais, de se expandir mais. E pode estar certo, acordo de paz entre Israel e árabes é cortina de fumaça. Isso é uma falácia. Isso não se efetiva, isso continuará havendo conflito até que Jesus Cristo venha. Ele vai restaurar o reino a Israel. Ele será rei. Ele será rei. Vocês sabem que em Atos capítulo 1, versículo 7, foi feita uma pergunta a Jesus. Atos capítulo 1, do versículo 6, versículo 7, vocês vão encontrar isso. Restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Jesus responde: não vos compete saber os tempos, as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Isso quer dizer que Jesus vai restaurar o reino a Israel. Nessa ocasião, ele será o filho de Davi. Ele será o rei, aleluia. Ele se assentará em seu próprio trono. Porque o trono que Jesus está agora é o trono do Pai. No trono do Pai ele é intercessor, ele é mediador, ele é advogado. 1 Timóteo 2, versículo 5. Há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens. Ele é advogado, 1 João capítulo 2. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Ele é sacerdote, que quer dizer intercessor. Mas em seu trono ele será rei. E quando ele se assentar em seu trono, nós, os vencedores, nos assentaremos com ele. É uma promessa. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, e eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aleluia. Muito bem. Se a árvore da vida ali no jardim era uma pessoa, a árvore da ciência do bem e do mal era uma pessoa também. Afirmação do profeta desta era. Árvore da ciência do bem e do mal. Essa ciência vem lá daquela árvore. Ela é do bem e do mal. Ela faz um remédio para salvar, ela faz uma bomba para matar, um míssil para destruir. Ela faz um avião para transportar passageiros com todo conforto, com toda eficiência. Faz um avião para bombardear, para sobrevoar uma cidade e lançar bombas sobre civis, sobre população indefesa. Na verdade, é a árvore da ciência do bem e do mal. Se o recurso tecnológico vem para as mãos de um filho de Deus, como um carro, é até a extensão do nosso lar. Um carro, você conduzir a tua família, você ir para um supermercado fazer compra, levar as crianças na escola, vir à igreja. Se vai para as mãos de um ímpio, muitas vezes se torna até um motel ambulante, facilita as coisas. Então é a árvore da ciência do bem e do mal. Um telefone, que utilidade tem um telefone? Que utilidade? No entanto, ele pode ser uma desgraça. Quantos telefonemas anônimos, cantadas pelo telefone, propostas pelo telefone, coisa que nenhuma mulher devia parar um segundo para ouvir. Devia bater o telefone imediatamente e não ouvir aquilo. O irmão Brana disse que Eva caiu porque parou para escutar a serpente, por isso ela caiu. Esse recurso que temos, o televisor, isso é um recurso que em nossas mãos tem sido uma bênção. Mombrana disse que a televisão podia ser uma bênção. Em que sentido que ela podia ser uma bênção? Correto? Eu me lembro que a primeira vez que eu projetei o vídeo na igreja,
Um irmão me procurou em dificuldade. Inclusive eu tinha projetado um culto aqui da igreja de Goiânia. O irmão me procurou e disse: irmão, no Salmo 101, o salmista disse: não porei coisa má diante dos meus olhos. Ora, como que o irmão põe uma coisa dessa diante da igreja? Eu disse: mas irmão, foi coisa má que você viu? Foi coisa má diante dos teus olhos? Você conhecer a igreja de Goiânia através do vídeo, coisa que eu sei que você sempre desejou conhecer e nunca teve oportunidade de ir lá, conhecer o pastor Joaquim através do vídeo, ouvir essa mensagem tão abençoada, foi coisa má? Não, não é o aparelho em si que o irmão Brana condenou, são as coisas que são projetadas, essa sujeira toda. Então, nesse sentido, é para o mal, mas em nossas mãos é para o bem. Aleluia. Agora, vejam bem, a árvore da ciência do bem e do mal era o diabo. Você pode ler em Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, a Bíblia, se referindo ao diabo, diz que ele estava no Éden, jardim de Deus. Então o justo e o ímpio estavam lado a lado. Se o homem comesse do fruto da árvore da vida, consequentemente, ele viveria eternamente, ele teria imortalidade corpórea. Acontece que Satanás, usando a serpente, entrou na serpente. Não é que o diabo entrou na serpente e fez a serpente conversar. Não é isso. O diabo explorou dotes que ela já os tinha. A prova é tão evidente, tão clara, que Eva não estranhou a conversação. Então não foi uma coisa descomunal. Você já pensou se a serpente não conversasse, aí passasse a conversar com Eva, ela saía correndo, ia contar para Adão: você não sabe o que eu acabei de ouvir, uma serpente aí conversando, o que é isso? Mas não foi uma coisa descomunal, foi um diálogo. Ela reputou com naturalidade ao ser abordada pela serpente, porque o diabo não pode fazer isso. Deus sim, Deus pode fazer uma jumenta conversar. Vocês já pensaram? Uma jumenta conversar? O que é que Deus, querendo fazer, não faça? Fez uma jumenta conversar. Vocês sabem que eu estou me referindo o caso de Balaão, o pregador insensato, que segundo a linguagem de São Pedro, amou o prêmio da injustiça, amou o dinheiro, estava querendo amaldiçoar Israel para pegar a cor da oferta de Balaque, como há muitos pregadores amando mais o dinheiro do que a palavra. Eles não pregam a palavra, eles deixam o caminho largo, porque eles sabem que se eles não pregar contra o pecado, consequentemente o povo vem. Eles falam só em bênção, em cura, em libertação, em solução de problema, em vida próspera. Aí suas igrejas lotam, e consequentemente eles têm uma cor da arrecadação para comprar canal de televisão, para comprar emissoras, para se tornarem famosos. Ministérios de Balaão, esta aqui é a verdade, amando o prêmio da justiça. Alguém disse uma certa vez para o irmão Brana: você pregando essas coisas duras, o povo te odiará. Ele respondeu: Deus me amará, e eu não descanso em braços de homens, eu descanso nos braços de Deus. Só que tem uma coisa: o povo nos odiará. Quem nos odiará é Jezabel. Jezabel pode nos odiar, mas há uma viúva lá para receber Elias. Aleluia! O eleito, quanto mais a mensagem é dura contra o pecado, claro, sem aquele espírito religioso, aquele espírito santarrão,
mas aquela mensagem com graça, aquela mensagem que combate o pecado pelas raízes, mas oferece graça. Aí que o eleito gosta, aí que ele se sente bem. Então a Bíblia é explícita em nos mostrar em Gênesis capítulo 3 que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Por quê? Porque ela tinha capacidade para falar, raciocinar. A ciência tem dito que o chimpanzé é o animal mais próximo do homem. Chega até a absurda conclusão que o homem vem da descendência do macaco. Ela nunca vai descobrir isto, porque Deus trocou cada osso da serpente. Mas o animal mais próximo do homem, com capacidade para falar, raciocinar, é a serpente. Era a serpente. A ciência não vai descobrir, porque Deus trocou cada osso da serpente, para que ela pudesse rastejar. Eu já vi uma certa vez em um livro das chamadas Testemunhas de Jeová, aquela gravura, aquela ilustração, uma cobra enrolada no galho da árvore, com uma fruta na boca, oferecendo para ela. Mas que cegueira! Se Deus disse em Gênesis no capítulo 3, Gênesis 3, versículo 14: então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isto, maldita serás mais do que toda a besta e mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Então é porque antes ela não andava sobre o seu ventre. Porque se ela já andava sobre o seu ventre, que sentido teria a maldição de Deus? Ela era um ser ereto. É uma grande revelação que enraivece o diabo, convulsiona o inferno, enfurece os denominacionais. É uma das maiores revelações. Uma das maiores revelações. Satanás conseguiu introduzir-se na raça humana. Ele conseguiu injetar a sua semente na raça humana. Quando Satanás quis trazer um filho, porque ele não tem o poder criador, ele precisou explorar a via sexual. Agora Deus não. Quando Deus quis trazer o filho, quando Deus quis se tornar o Emanuel, que é Deus conosco, Maria perguntou em São Lucas capítulo 1, versículos 34 e 35: como pode suceder isso, se eu não conheço varão? Como? Se eu não vivo aí com namoro fornicário, se eu não vivo com relacionamento fornicário, se eu sou uma virgem, eu sou casta, eu sou santa, eu sou separada. O anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia! Agora o diabo não tem esse poder, então ele precisou explorar a via sexual. E quando a Bíblia diz que Eva, atraída pela serpente, comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, e deu também para Adão, e ele comeu com ela. Você pega Provérbios capítulo 30, versículo 20: tal é o caminho da mulher adúltera, ela come, limpa sua boca e diz: não cometi maldade. Será que a Bíblia está dizendo que a mulher é adúltera por comer? Comer ali, Deus está, é uma alegoria, é um simbolismo, é o mesmo que Gênesis 3. Eva relacionou-se intimamente com a serpente.
o fruto da árvore da ciência do bem e do mal, o sexo. É interessante, por que que quando às vezes você fala uma coisa, você lembra de uma outra coisa? Porque há uma semelhança, há uma ligação. Por que que São Paulo, em 2 Coríntios 11, quando ele falou em apresentar a igreja como virgem a Cristo, ele lembrou de Eva? 2 Coríntios 11, a partir do versículo 2. Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas eu temo que, como a serpente enganou Eva, aí que está a coisa. Quando ele disse que lutava, que tinha esmero, tinha zelo para apresentar a igreja como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo, ele temia que sucedesse com a igreja o que sucedeu com Eva. Por quê? Porque quando Adão recebeu Eva, ela já não era mais virgem, ela tinha sido tocada pela serpente. Agora tem uma coisa: o Senhor Jesus Cristo não vai receber uma igreja tocada pelo diabo. Ele não vai receber essa igreja que deitou com os reis da terra, tornando-se a grande prostituta de Apocalipse 17. Ele não vai receber suas filhas. Apocalipse 17, 5. Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Ele vai receber a sua igreja pura, essa virgem noiva da palavra. É isso que ele vai receber. Aleluia! Graças a Deus! Ao relacionar-se sexualmente com a serpente, ela concebeu Caim. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 12. Não segundo Caim, que era do maligno. Caim era do maligno. Vocês sabem, irmãos, João Batista falou na semente da serpente, Jesus falou na semente da serpente, não com uma profusão como profeta, porque o 7º anjo revelaria todos os mistérios. Vocês querem uma prova que João Batista falou na semente da serpente? Mateus 3, versículo 7. E sucedeu que, vindo fariseus e saduceus ao seu batismo, João Batista lhes disse: raça de víbora. O que é raça? É descendência. O que é víbora? É serpente. Correto? São Mateus capítulo 13, a partir do versículo 38. A boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. Quem semeou foi o diabo. Isso é pregação da semente da serpente. O diabo semeou uma semente. Só que tem uma coisa: a planta que Deus não plantou vai ser arrancada. Deus vai arrancar. Mateus 15, versículo 13. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Essa terra é nossa. Ela é do nosso Pai. Ela é do nosso Pai. Por isso ela é nossa. Você vai herdá-la. Você pode não ter um lote para construir uma casa, mas a terra te pertence, o céu te pertence. Aleluia. Possuindo todas as coisas. Tudo é nosso, porque é do nosso Pai. Mateus 5, versículo 5. Jesus disse: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Em seguida, Eva relacionou-se com Adão, daí veio Abel, estabelecendo-se as duas sementes. Só que a semente do diabo matou a semente de Deus. A semente de Deus nunca persegue a semente do diabo. Agora, a semente do diabo persegue a de Deus. A semente do diabo odeia a semente de Deus, não gosta da semente de Deus, tem ódio da semente de Deus. O profeta chega a dizer assim, que se o diabo pudesse, ele destruiria Deus. Mas como ele não pode destruir Deus, ele se lança contra os filhos de Deus.
Só que tem uma coisa: Deus está em nós. E na era da Inquisição, o que o diabo podia fazer, o máximo que ele podia fazer, era matar um filho de Deus. Mas ao matar um filho de Deus, aquele filho embarcava em uma carruagem e ia para mais perto de Deus. Aleluia! Por isso o diabo, viu? Eu tô fazendo papel de bobo. Eu mato um aqui, Deus levanta mais 2 ou 3. E esse que eu mato, o que eu estou fazendo? Estou mandando ele para mais perto de Deus. Por isso hoje o diabo está querendo matar espiritualmente. Matar espiritualmente. A arena do diabo, o leão do diabo, a fogueira do diabo, as coisas do mundo para matar o crente espiritualmente. Mulher seminua na rua para você cobiçar e se tornar adúltero. Televisão com novelas sujas para te matar espiritualmente, para tirar o ânimo de vir na igreja, para ficar vendo aquela podridão, perdendo a comunhão com Deus. Só que tem uma coisa: Deus nos deu uma arma. Essa arma é o Espírito Santo. Glória a Jesus! Se o Espírito Santo está em você, você repudia as coisas do mundo. Aleluia! Glória a Deus! Quando Caim, a semente de Satanás, matou Abel, a semente de Deus, então quebrou-se um elo na corrente de Deus, o elo de continuidade. Só que Deus deu outro filho para Adão e Eva. Deu um filho chamado Sete. Mas até que isso aconteceu, a semente da serpente ganhou a extrema dianteira. Gênesis 4, inventando coisas, edificando cidades. Ela é progressista, ela é materialista, ela inventa coisas. Ela é religiosa também, tem esse detalhe. A semente do diabo é religiosa. Quem pensar que a semente do diabo não é religiosa, engana-se. Por excelência, Caim era extremamente religioso. Ele era tão religioso que ele pensou em agradar a Deus de uma maneira tão formal, tão bonita, que se você vivesse naqueles dias, você precisava de revelação para ficar com o culto de Abel. Se você fosse assistir o culto de Caim depois do de Abel, você tinha que ter revelação para ficar com o culto de Abel. Porque o culto de Caim era bonito. O culto de Caim era formal. O culto de Caim é bonito. Esse espírito caimita é zeloso. Ele manda pregadores para o seminário para poder falar bonito, para conhecer exegética, histórica, homilética, essa coiseira toda. Agora o espírito de revelação manda o pregador para o cenáculo de Jerusalém. Aleluia! Mateus 24, 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Jesus. Em Gênesis 4, 27, está escrito assim: e Deus deu para Sete um filho chamado Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Semente de Deus invoca o nome de Deus por revelação. Mas vocês vão para Gênesis 6. Ali diz que os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Vocês sabem, os adventistas do sétimo dia, pessoas sinceras, zelosas, estudiosas, mas a maneira deles ver aquilo está tão equivocada, é um absurdo. Eles dizem que os filhos de Deus, que viram que as filhas dos homens eram formosas, foram anjos que se materializaram, sentindo atração pelas mulheres aqui na terra. Isso é um absurdo. Que há anjos caídos, há. Que há anjos caídos, há, mas não que eles se tornaram carne.
Eles caíram, se tornaram demônios, espíritos. Quando Lúcifer encabeçou aquela rebelião contra Deus, muitos anjos se rebelaram, se tornaram demônios, espíritos. Esses demônios estão agindo no mundo, esses espíritos estão agindo, esses espíritos agem, esses espíritos trabalham. Faz uma mulher sair de short na rua, de mini saia, se tornar alvo de provocação sexual. Faz uma pessoa acionar o revólver no vidro e se suicidar. Faz um moço injetar droga nas veias. Faz um pai de família, um esposo largar da esposa, largar da sua esposa querida, e conviver uma vida suja, promíscua, destrói lares. São demônios agindo. Uma certa vez um demônio desses entrou naquele homem. A Bíblia diz que eram muitos demônios, e fez com que ele tomasse aversão por roupa. Cadeia não segurava ele, vivia nos sepulcros. Fez ele andar nos sepulcros. Esses demônios que fazem moços injetar droga nas veias, que faz um rapaz pôr um brinquinho na orelha, virando um efeminado, que faz um moço sofrer dor para fazer uma tatuagem. Gente, pensando bem, o jugo de Jesus não é pesado não. Pesado é o jugo do diabo. A pessoa para servir o diabo é um jugo pesado. Você já pensou fazer uma tatuagem com dor, sem anestesia? Fazer um dragão no braço, uma aranha, uma cobra, mostrando já o estado dele. São demônios, são espíritos agindo. A AIDS está matando, sequela de uma vida promíscua, mas nós estamos guardados, protegidos pelo sangue de Jesus Cristo. Acontece que em Gênesis 6, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Os descendentes de Sete viram que as descendentes de Caim eram bonitas, porque a beleza de uma filha de Deus é natural. A beleza de uma filha de Deus não é à custa de batom, não é à custa de esmalte, não é à custa de uma roupa sexy, apertada, provocante. É uma beleza natural que Deus lhe deu. E Deus não tolerou aquilo, porque Deus não tolera a mistura. Deus não tolera a mistura. Não vá se iludir, moça. Não deixa o diabo falar na tua cabeça: você vai ficar para titia, para você dar atenção para aquele rapazinho mundano que está te assediando, e até dizendo assim: não, se esse é o problema, eu posso até me batizar também, só por interesse. Depois que se casa com você, nunca mais vem na igreja e acaba nem deixando você vir à igreja também. Não se lance nisso, não embarque nessa canoa furada. Crente deve casar-se com crente. Crente não deve casar-se com descrente sob circunstância nenhuma, diz o profeta. E Deus mandou o dilúvio e destruiu a todos, salvando o precioso Noé com a sua família. Portanto, esse evangelho ecumenistóide, esse evangelho trapo de imundícia, que diz assim: todos são filhos de Deus, todos são filhos de Deus, é falso, é do diabo. 1 João 3, versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Como que todo mundo é filho de Deus? Pelo contrário, a maioria é semente do diabo, a minoria é semente de Deus. Deus sempre esteve do lado da minoria. Os clubes estão cheios, os palcos de diversões se enchem, as igrejas mundanas lotam, multidões. A igreja de Deus é o pequeno rebanho. Mas Jesus disse: não temas, ó pequeno rebanho, porque Deus agradou em dar-vos o reino. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, glória. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças a Deus. Eu sei que há uma atmosfera muito boa aqui. Muito boa mesmo. Aleluia. Então,
Quando o casal se envolveu naquilo lá no Éden, Deus chegou. Quando Deus chegava, Adão, eis-me aqui. Mas aquele dia, Adão, ouvi a tua voz e me escondi, porque estou nu. Aí Deus falou, mas escuta, quem é que te falou que você está nu? Quem? A mulher que tu me deste me deu do fruto e eu comi. Jogou a culpa para a mulher. Aí a mulher, Deus foi a mulher, por que fizeste isso? A serpente me enganou. Aí jogou a culpa para a serpente. Aí Deus sentenciou a todos. E ao sentenciar o homem, Deus disse, Gênesis 3,19, no finalzinho, és pó e em pó te tornarás. Então o homem passou a ser fadado a morrer. Mas vejam bem, se o homem, mesmo naquela situação, se ele comesse do fruto da árvore da vida, ele viveria eternamente na condição de pecador. Aí Deus disse para os seres celestes, o homem é como um de nós. O homem conhece o bem, conhece o mal. Se o homem comer do fruto da árvore da vida, ele vai viver eternamente, na situação que ele está, na situação de pecador. Então vamos fazer o seguinte, vamos pôr querubins para guardar a árvore da vida. Que Deus daria uma oportunidade para o homem viver eternamente, daria, como deu, mas não na condição de pecador. Não na condição de pecador, o homem não vive eternamente. Ele vive eternamente se ele se arrepender dos pecados, se ele se batizar em nome de Jesus Cristo, Atos 2,38, se ele receber o dom do Espírito Santo. Aleluia. Só que o que foi sentenciado a morrer foi a matéria. Mas eu disse no início da mensagem que o homem não é só matéria. E a morte, ela não é só fator biológico. O homem morre não é apenas porque o coração para, porque o cérebro para. Não. O homem morre porque uma entidade espiritual desprende-se da matéria. Quando Policarpo morreu, irmãos, o profeta disse que a sua alma foi vista na forma de pombinho. Oh, coisa bonita. Ele já velho, disseram para ele, Policarpo, os soldados disseram, nós estamos cumprindo ordem, o senhor entende, queremos respeitar a tua idade, renuncia esse fanatismo, é fácil o senhor escapar disso, renuncia, larga esse Jesus de lado, homem, larga. Ele levantou seus olhos cansados para cima e disse, por mais de 80 anos que eu sirvo meu Senhor, Ele nunca me deixou, nunca me desamparou, por que eu vou abandoná-lo? Naquele instante ele ouviu uma voz, e foi a voz mais consoladora que ele podia ouvir. A voz dizia, Policarpo, não temas, eu estou contigo. Aleluia. Isso é tudo que nós precisamos. É saber que Deus está conosco. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu está comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não há o que temer. Quando Lutero se dirigia para prestar esclarecimento de sua fé, intimado pelo imperador, pelo núncio papal, no caminho mostraram para ele o retrato de um reformador protestante que protestou como ele e morreu, foi martirizado. O seu condutor chegou a perguntar, você não quer voltar? Você não quer voltar? Ele disse, o que? Voltar? Ainda que cada telha do telhado daquele lugar seja um demônio me esperando, armado até os dentes, eu estarei lá em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus quer homem assim, Deus quer mulher assim,
Deus está conosco. E no momento da sua morte, foi vista uma pombinha saindo dele e voando para o paraíso. Aleluia. O homem não é só matéria, morreu, acabou. Por que Jesus então falou a parábola do rico e Lázaro? Por quê? Ora, a Bíblia fala que o rico se regalava esplendidamente. Lázaro vivia uma situação difícil, mísera. Ambos morreram. O rico foi para o inferno. Ora, o que é que foi para o inferno? A matéria foi para a sepultura. Lázaro morreu e foi para o seio de Abraão. O que é que foi para o seio de Abraão? A matéria foi sepultada. A alma foi para o seio de Abraão. A alma. O rico foi para o inferno. E eu digo uma coisa: ali no inferno, sentindo os horrores do inferno, vejam bem, ele era rico. Se ele vivesse hoje, ele seria um bom crente da Igreja Universal. Porque para ser crente da Igreja Universal, o critério da espiritualidade é medido pela prosperidade financeira. E eu ouvi o líder dessa seita dizer assim: a pobreza não é de Deus. A pobreza não é de Deus, a miséria não é de Deus. A miséria eu até admito, porque Deus cuida dos seus filhos. Deus não te deixa passar fome. Ele usou corvos para levar comida para Elias. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ele não te deixa perecer. Aleluia! Mas dizer que a pobreza não é de Deus, então Jesus não era de Deus? Jesus disse uma noite fria: as raposas têm covis, as aves do céu têm ninho, mas eu não tenho onde inclinar a minha cabeça. Glória! Quando João Batista mandou perguntar para ele assim: és tu aquele que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus respondeu: vocês voltem e digam para João: cegos veem, paralíticos andam, leprosos são purificados, e aos pobres. Não é aos empresários, não. Reunião de empresários, isso é tática. Isso é tática, porque o empresário ganha muito, e quem ganha muito dá muito. Balões! Aos pobres lhes é anunciado o Evangelho. Anote Sofonias capítulo 3, versículo 12: deixarei no meio de ti um povo humilde, pobre, e eles confiarão no nome do Senhor. Foi para o inferno, e sentindo os horrores do inferno, ele levantou os olhos e viu Lázaro lá no seio do pai Abraão. E ele fez um pedido: pai Abraão, mande que Lázaro molhe a ponta do dedo e refresque a minha língua. Estou em tormento. E eu não quero fazer um drama aqui, mas os horrores do inferno é tão terrível que se uma pessoa sentisse um segundo nessa vida, Deus dissesse: olha, em êxtase, em arrebatamento, você vai sentir 30 segundos os horrores do inferno. E depois Deus dissesse: como é que é? Você quer ir parar lá? No caminho que você está, você vai parar é para lá. É lá mesmo que você vai. A pessoa diria: eu farei tudo, mas eu não quero. É porque depois de morrer também não tem mais jeito. Depois de morrer não tem saiúdo, padreco, missa de sétimo dia, não tem purgatório, não tem reencarnação. Reencarnação é falácia de catolicismo, de espiritismo. Purgatório é falácia de catolicismo. O homem não reencarna, o homem ressuscita. A Bíblia não fala em reencarnação, a Bíblia fala em ressurreição. Glória a Deus! O homem ressuscita. Jesus nos tira da sepultura.
Aquele moço foi vender seguro para o irmão Brana. Senhor Brana, a minha seguradora, a que eu represento, é bom o senhor ser assegurado. Quando o senhor morrer, ela te põe até na sepultura. Ele faz todos os gastos, né? O irmão Brana disse: senhor, eu já sou assegurado. A esposa do irmão Brana, sabendo que ele não tinha seguro, olhou para ele pensando: será que ele está mentindo ou fez seguro sem eu saber? Aí o moço disse assim: qual é a tua seguradora? Ele disse: a Celestial. Aí o moço falou: eu nunca ouvi falar dessa seguradora, não. E o irmão Brana disse: pois a minha seguradora tem uma vantagem sobre a tua. Aí o moço disse: eu desejo saber então essa concorrente mais forte aí, ué. Você não acaba de dizer que a tua seguradora me oferece um seguro que me põe na sepultura? Pois a minha seguradora me ofereceu um seguro que me tira. Aleluia! Me tira da sepultura. Naquele dia ele virá. E nós, os que estivermos dormindo, ressuscitaremos. Isso é a palavra de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Quantas pessoas, sabe, eu até gosto da mensagem, mas eu deixar meu cigarro, eu não consigo. Deixar minha novelinha, eu deixar de cortar meu cabelo, não, eu acho isso muito pesado. Eu deixar de ouvir aquelas músicas que eu tanto gosto. Se tais pessoas sentissem 30 segundos os horrores do inferno, fariam tudo para não ir para aquele lugar. Porque o rico desejava que a ponta de sua língua, a sua língua fosse refrescada. Aí pai Abrão disse: você lá na terra recebeu os bens e Lázaro os males. Agora a coisa inverte. Você lá gozou, ele sofreu. Agora você sofre, ele goza. Glória a Jesus. Não tem jeito. Gozar aqui, gozar ali, viver uma vida no pecado, desfrutando dos prazeres da carne, e depois gozar lá, não. Tem que renunciar ao pecado. Tem que renunciar ao pecado. Por isso eu digo: não tenhas inveja daquele homem rico, morando numa suntuosa mansão. Você diz para você mesmo: eu não quero ser esse homem, porque ele tem o que eu não tenho, mas eu tenho o que ele não tem. E o que ele tem e eu não tenho vai virar palha no fogo. E o que eu tenho e ele não tem é eterno. Aleluia! Glória a Deus! Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus! Aleluia! Você sabe o que o irmão Brana disse? O irmão Brana disse que ele pensava, ele citou aqui, ó, na mensagem adoção, parágrafo 13, primeiro volume. Ele disse que pensava que quando a gente morresse, no caso, o irmão Neville, ele disse que seria uma nuvenzinha flutuando. Aí ele passaria pelo irmão Neville e disse: olá, irmão Neville. Mas como que o irmão Neville podia falar? Sem boca. Se a boca estava na sepultura apodrecendo. Aí Deus veio e falou para o irmão Brana: não é bem assim. Quando uma pessoa morre, um cristão, de imediato eu dou um corpo celeste para ele. Ó, corpo terrestre para viver aqui na terra, corpo celeste no paraíso, corpo glorificado na presença de Deus. Aleluia. Isso está na mensagem O Lugar Provido por Deus para Adoração, parágrafo 16. Parágrafo 16. Os três corpos, terrestre, celeste
e glorificado. Segundo aos Coríntios capítulo 5, se esse nosso tabernáculo de carne se desfizer, se esse nosso tabernáculo de carne desta casa terrestre se desfizer, temos de Deus um edifício, feito não por mãos humanas, eterno nos céus. Aleluia. Por isso o cristão não teme a morte. Não teme a morte. A alma desprende-se da matéria e já entra nesse corpo celestial. Vai para o paraíso. Mombrana, quando perdeu a esposa, a filha, naquele desespero, ele caiu em profundo sono e ele foi no paraíso. Chegando lá, ele viu uma linda jovem, cabelo ruivo, olhos azuis brilhantes. Aproximou-se dele. Olá, papai. Mombrana era bem jovem ainda. Ele disse: senhorita, você está enganada, eu não posso ser teu pai. Nós somos quase da mesma idade. Ela disse: sim, você é o meu papai. Você se esqueceu da tua pequena Sharon? Ele disse: não, como vou me esquecer da minha filhinha, que eu tanto amava e que morreu, que partiu? Ela respondeu: lá na terra eu vivia naquele corpinho, mas aqui eu sou a Sharon. Linda, cabelo ruivo, olhos azuis brilhantes. Oh, coisa linda. Papai, o senhor se lembra do teu ensinamento sobre imortalidade? Pois é, agora o senhor está vendo. Se você é a Sharon, aonde está a mamãe? Ela está do teu lado, bem do teu lado. Quando ele olhou, ele viu a esperança. Aquela linda jovem, cabelos caídos pelas costas. Oh, que coisa maravilhosa. E ele viu entre lombadas verdejantes e reluzentes mansões maravilhosas. Aleluia. Ele viu mansões maravilhosas. E a sua esposa lhe chamou e lhe mostrou: essa é a tua casa. Essa é a tua casa. Ele disse: eu nunca tive uma casa, mas esta é tua. Ofereceu-lhe uma cadeira. Ela sorriu. Ela sorriu para ele e disse: eu sei o que você está pensando. Assim que nos casamos, éramos tão pobres, mas a harmonia estava no nosso lar. Deus estava no nosso lar. E um dia você comprou uma cadeira para descansar quando chegava do serviço, mas ganhava tão pouco você que não deu para pagar as prestações. Você ganhava pouco, e assim a cadeira foi entregue. E eu me lembro que naquela tarde, quando você chegou para descansar, a cadeira tinha sido levada. E eu fiz aquela torta do jeito que você gostava, para compensar a decepção que você sofreria. E quando você percebeu, você chorou e eu chorei com você. Oh, que coisa! Quando a esposa chora com o marido, quando o marido chora com a esposa, quando um sente a dor do outro, não é como certas promessas: amor, com você eu vou para debaixo de uma ponte. Até para debaixo de uma ponte eu vou, depois que casa é resmungando. Eu não suporto mais esse sofá rasgado, essa casa goteirando, eu não suporto mais morar nesse lugar. Eu quero uma coisa melhor, eu quero uma geladeira nova. E exigência, mais exigência, ameaçando voltar para a casa do pai. Sabe de uma coisa? Essa cadeira aqui, ó, que você está vendo, que eu estou mandando se assentar, essa já está paga. E eu creio nisso, igreja. E eu creio nisso. Como creio que isso aqui é um microfone, como sei que isso aqui é um paletó,
Como sei que isso aqui é uma literatura, e eu creio nisto. Além do rio há um lugar maravilhoso. Essa já está paga. Quando a tua labuta terminar lá na terra, você virá para cá descansar. Aleluia. Ele foi em 1965. Ele foi para lá descansar. Nós estamos aqui. Se Deus tomar um de nós, você vai para aquele lugar também. Agora, se Jesus voltar, nos apanhar vivo quando Ele voltar, nos apanhar vivo, você não vai para o paraíso, você não vai para o corpo celeste. De imediato você assume o corpo glorificado, a adoção plena. Ei, glória! Eu vou dizer uma coisa para vocês: quem vai para lá jamais quer voltar. Às vezes a gente fica chorando, e é até compreensível a gente chorar. É até compreensível. Não é aquele choro desesperado, como quem não tem esperança. Oh meu Deus, nunca mais, perdi minha mãe, perdi meu pai, nunca mais. Não é nunca mais não. Paulo disse em 1 Tessalonicenses 4, a partir do versículo 13: porque não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. O ímpio não tem esperança, mas nós temos. Nós temos. Eu te encontrarei, eu te encontrarei, eu te verei. Você verá teu filho, verá teu esposo, verá tua esposa. Vocês se encontrarão com preciosos irmãos do outro lado. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, e os que dormirem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares. Aleluia. Então, quando nós às vezes choramos em torno daquele corpo, se aquele irmão pudesse nos falar, diria: eu é que tinha que chorar por vocês, não é vocês chorar por mim não. Eu é que tinha que chorar por vocês. Eu estou mais vivo do que vocês, sem dúvida. Eu já venci. Eu já venci. O irmão Branham disse assim: suponhamos que um porco passasse por uma metamorfose e virasse gente. Daí deixasse o chiqueiro, fosse morar numa casa, escovar dentes, tomar banho, passar desodorante, dormir em uma cama, hábitos normais de um ser humano. Ele desejaria voltar a ser um porco? Nunca. E sabe o que o irmão Branham disse? Que a diferença entre essa vida aqui para aquela vida ali é muitas vezes maior do que a diferença de um porco para um ser humano. Gente, é fraco demais esse evangelho que mostra a recompensa só para essa vida. É fraco demais, é pouca coisa demais, gente. É muito pouco demais. Prosperar aqui, ter carro bom, ter casa boa, e isso é tudo que esse evangelho falso oferece, para depois morrer e largar tudo aí. O nosso evangelho oferece a vida eterna. Vida eterna! Vida eterna com Deus! Aleluia! Aleluia! Oh, glória! Isso é um consolo para os nossos corações.
Eu me lembro do irmão Brana contar daquele velho pregador. Inclusive ele defendeu o irmão Brana contra aquele ministro batista. O ministro chamando o irmão Brana ironicamente de curador divino. E dizendo, eu prego salvação, eu não prego cura, eu não sou curador divino. O irmão Brana disse para ele assim, então, o senhor é salvador divino? Eu não te chamo de salvador divino por pregar salvação. Eu entendo que o senhor prega que quem salva é Jesus, assim sou eu. Eu prego que Jesus cura também, além de salvar, cura. Mas quem cura é Jesus, não sou eu. Eu quero um debate, vamos ter um debate. Aquele ministro disse, irmão Brana, deixa para mim. O pouco que o irmão Brana falou foi fotografado e saiu a coluna de fogo. As fotos do ministro saíram todas queimadas, do ministro Batista. Mas aquele velho pregador defendeu o irmão Brana. E quando o irmão Brana ficou sabendo que ele já estava prestes a partir, foi visitá-lo. Chegou lá e disse para ele assim, irmão, qual é o tempo mais glorioso de toda a sua vida? Esperando que quem sabe ele dissesse, irmão Brana, é quando eu era jovem, quando eu estava no vício da juventude, eu tinha disposição para viajar, para pregar. Ele disse, irmão Brana, o tempo mais glorioso da minha vida é agora. Moribundo em uma cama? Sim, agora. Sabe por quê, irmão Brana? Porque aquele que eu preguei por tantos anos virá me buscar. Aleluia. Há uma portinha, irmão Brana, e eu entrarei por ela. Ele virá me buscar. Eu estou certo disto. Igreja, no momento de sua partida, quantos chamariam aquilo de uma sessão espírita? Mas aquilo foi uma sessão espiritual. Você sabe de uma coisa? O espiritismo entende mais da outra vida do que certas igrejas evangélicas. Tem igreja evangélica que nem acredita. A igreja adventista, a igreja testemunha de Jeová, o homem é igual um animal, igual um cavalo, morreu, acabou. Morreu, acabou. Só volta na ressurreição. Se o homem morreu, acabou, o que é que foi para o paraíso daquele ladrão lá da direita, hein? Quando Jesus disse, hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha, se ele era só matéria, a matéria foi para a sepultura, o que é que foi para o paraíso? Aleluia! Glória a Deus! Levantou-se da cama em transe e começou a ver os irmãos do outro lado. Ele disse, minha mãe, quanto tempo eu não te via. Cumprimentou sua mãe. Cumprimentou, irmão fulano, eu estou lembrado de você, foi na campanha tal que eu te ganhei. Apertou a sua mão. Aleluia. Deitou e já estava junto com aqueles irmãos. Aleluia. Oh, glória. Bendito é o nome do Senhor. Graças a Deus. Tenha certeza disto, meu irmão, minha irmã. Estamos certos da nossa recompensa. Hoje, irmã, você tem passado por lutas, por tribulações difíceis, mas há uma recompensa maravilhosa para você. Naquela feliz manhã, quando Jesus Cristo voltar. No mês de junho, vai fazer um ano que eu perdi a minha segunda mãe, a minha avó. Eu digo minha segunda mãe porque ela cuidou muito de mim, me embalou nos braços. E quando ela estava cumprindo o resto de sua vida em cima de uma cama, todo mês ela recebia criteriosamente a nossa assistência pastoral, a ceia. E então ela partiu. Em uma das reuniões de ceia, a minha mãe chorou muito naquela reunião, lembrando que seria em um dia como aquele. Era em um dia como aquele que ela tomava a ceia, coisa que ela gostava tanto de tomar a ceia do Senhor. E ela chorou muito e foi para casa com a lembrança da minha avó. E quando ela deitou, ela fechou os olhos. E naquele instante ela saiu de si.
E ela ouviu uma voz que lhe disse: Isaura, o nome da minha mãe é Isaura. Quando ela olhou, ela viu a minha avó esplendidamente maravilhosa, no corpo celestial, que lhe dizia: por que você choras por mim? Por que choras? Pare com isso. Eu estou em um lugar maravilhoso. Isso me faz lembrar da esposa do irmão Brana. Irmão Brana, amor, amor, responda, amor, responda. Ela abriu seus olhos. Por que você me chamou? Eu estava no paraíso. Eu estava em um lugar maravilhoso. Eu estava ouvindo passarinho cantar. Eu estava vendo lombadas verdejantes, mansões reluzentes, folhas aveludadas. Já que você me chamou, você vai me prometer: pregue esse evangelho até o fim. Pregue esse evangelho até o fim. Não se arrede uma polegada disso. Pregue o que você tem pregado. Pregue. A luta continua. E nós continuamos. O diabo quer que paremos, mas não vamos parar, não. O diabo quer que fechemos a boca, mas não vamos fechar a boca, não. Aleluia. Se o pastor Joaquim tivesse parado quando o diabo quis que ele parasse, quando o diabo tentou impedi-lo, dizer que ele tinha que parar, não teríamos hoje essa gigantesca obra. Tem que parar questionando Deus. Por que o Senhor pôs esse homem? Por que o Senhor pôs? E Deus com os frutos dizendo: eu quis assim, vocês calem a boca. Vocês calem a boca, eu passo por cima de tudo. Quando eu quero usar um homem, eu passo por cima de tudo. Ele usou até um Jefté lá, expulso pelos seus irmãos, mas na hora que a botina apertou, eles lembraram que foi de Jefté. Ei, glória a Deus. A luta continua, a batalha continua. E nós só vamos silenciar com rápido, ou se Deus tomar um de nós, porque em breve Jesus Cristo vai voltar. Em nome de Jesus Cristo, combata o bom combate, prossiga, faça como Paulo: acabei a minha carreira, guardei a minha fé, mas eu tenho uma coroa que o justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos quantos amarem a sua vinda. Há uma coroa para você, irmã. Aleluia. Continue a tua luta, não se mova, não fuja do diabo. O diabo é que tem que fugir de você. Lá é teu posto de dever. Fique ali, honrando o Senhor Jesus Cristo. Combata de joelhos em momentos a sós com Deus. Eu sei que o fim é mais difícil. O fim é mais difícil. Você não chega como começou. Eu me lembro quando eu comecei o ministério, eu ia a pé de Guaraçaí para Mirandópolis fazer um programa, 18 quilômetros. Quando eu começava a caminhada, eu começava todo animado. Mas no finalzinho eu já estava com as pernas doendo e não vendo a hora de chegar. E as pernas doendo, a viagem se tornava difícil, parece que a hora demorava mais para passar, mas só que eu chegava. Aquele atleta começa naquela disposição correndo, mas no final ele já está. E as pernas bambam e não vê a hora de chegar, e quando chega quase que. Mas nós vamos chegar. Nossas pernas estão bambas. Nós estamos debaixo de uma pressão muito grande, pressão psicológica, fornalha de todo lado. Não tem outra saída para nós a não ser para cima, gente. O único lugar para a igreja é para cima. Pernas bambas. Às vezes nos falta força. Às vezes de repente você até trupica e cai, mas há uma mão amiga que te levanta. Aleluia. E nós vamos até chegar. Até chegar lá. Nós vamos chegar.
Glória a Jesus. Glória a Deus. Deus que abençoe a todos. Deus que fortaleça cada coração. Deus que anime a cada um. No nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aleluia! Palmas para o Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Pastor, aqui. Deus te abençoe. Amém? Amém outra vez? Aleluia. Falar mais o quê? Para quê? Para quê? É você que resolveu voltar para a comunhão. Primeiro domingo do mês, você esteja aqui. Toda a emoção passou, você tem certeza daqui até lá que é isso mesmo? Então volte, vem aqui na frente dizendo, estou voltando, como sempre acontece todos os domingos de ceia. E você que vai se batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, um domingo desse aí traz a sua muda completa de roupa, numa sacolinha, dá o nome ali, como outros já fizeram hoje, não é? E agora é com o pastor Elias. À tarde nós teremos mais 15h30, o companheirismo aqui em torno da mensagem Demonologia, Estado Físico. Graças a Deus por mais esta grande bênção que acabamos de receber. Coloque-se de pé, alegremente despeça dizendo, Deus seja contigo, meu irmão. Deus abençoe o pastor Luiz Mendes. E à tarde, esta festa vai continuar, né? Deus abençoe os irmãos.